Olá pessoal, eu sou Gabriel de Pinho e este daqui é o primeiro MacBook Air de todos. E hoje eu vou fazer um vídeo completo, no qual eu falo da história do computador, mostrando na época como ele foi apresentado ao mundo. É claro que eu vou também mostrar e falar um pouco dessa minha unidade e vamos também fazer um upgrade, trocando a pasta térmica, para ver se dá para usar essa máquina hoje em dia. O vídeo está bem grande, mas como vocês gostaram desse estilo que eu fiz lá no vídeo do PowerBook, restaurando o PowerBook G4, um notebook da Apple de 2003, eu resolvi fazer um igual com o MacBook Air de primeira geração. Os capítulos estão aqui embaixo e, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere virar membro do canal. Além de ajudar demais no meu trabalho, você receberá os vídeos com antecedência e participará do grupo exclusivo para membros. Inclusive, obrigado aos membros que entraram esse mês. O ano era 2008. Steve Jobs sobe no palco da Macworld Brasil e fala a seguinte frase: "There's something in the air." There's something in the air. What is it? Tem algo no ar. Ele apresenta uma nova categoria de MacBooks, que fica entre o MacBook normal, que seria o de entrada, e o MacBook Pro. No caso, ele apresenta ao mundo o MacBook Air. Na época, pessoal, se você quisesse um notebook super fino, você teria que buscar os modelos TZ da Sony, conhecidos por serem super finos e computadores portáteis para quem precisava de uso mais leve e sempre andar com um notebook na mochila. Mas o MacBook Air chegou para desbancar esse modelo como sendo o notebook mais fino do mundo. It's the world's thinnest notebook. Well, we went out and looked at all the thin notebooks out there. Most people think of these, the Sony TZ series. They're good notebooks, and they're thin. Right? This is what they look like. This is that Sony product. Again, one of the best in the field. This is the MacBook Air. E dentro de alguns instantes, ele tira de um pequeno envelope o mais novo produto da Apple, o MacBook Air. Impressionando, é claro, a todos que estavam lá, porque as palmas foram bem generosas. A propaganda mesmo do MacBook Air focava muito nisso, dele ser tão fino, mas tão fino, que você podia tirar de um envelope. Depois de mostrar ao mundo o seu mais novo computador, Steve Jobs continuou falando sobre como foi difícil criar um Mac com processador potente para a época nessas dimensões. Ele falou também sobre a missão quase impossível de transformar o Core 2 Duo, que era o processador que eles usavam na época para os seus notebooks, para um tamanho 60% menor que os Macs tradicionais. E, inclusive, quando ele começou a falar os specs, muita gente ficou impressionada. Era um Core 2 Duo de 1.6 GHz, 2 GB de RAM, DDR2, 80 GB de HD. Sim, o primeiro MacBook Air usava o HD, igual o que a gente tem nesses iPods Classics e iPod Vídeos, beleza? Eles falaram que escolheram isso porque sabem como que a tecnologia funciona e assim, venderam milhares de iPods, sabe que é um produto que não vai estragar, o HD que está dentro dele não vai estragar, então eles resolveram colocar no MacBook Air de primeira geração, mas também você poderia comprar com 64 GB de SSD, caso você queira pagar o preço. Subia bastante o preço, tá? Inclusive, ele não era nada barato. Ele foi anunciado, pessoal, por $1.799 na época. At just $17.99. Só para vocês terem uma noção, o MacBook normal custava $1.099. O MacBook Pro mais simples, $1.999. Ou seja, até no preço, ele estava no meio desses dois modelos. Só que se você quisesse colocar um SSD, só o SSD te custaria $1.300 na época. Sim, um SSD de 64 GB da Apple custava $1.300 e, com isso, o MacBook Air, se você comprasse com SSD, custaria mais de $3.000. Olha, e o mais interessante é que vários reviews na época mostravam que o SSD não fazia tanta diferença. Só para vocês terem uma noção, considerando a inflação americana, esse computador hoje em dia custaria $4.470,
a versão com SSD, sendo que hoje o MacBook mais barato da Apple é o Air, na faixa de $1.000. Então, olha só como a tecnologia ficou mais acessível, né? No Brasil, ele sem SSD, eu achei um post falando que chegaria por R$ 6.500. Isso lá em 2008, o que, corrigindo pela inflação, seria equivalente a R$20 mil. Interessante isso, né? Que $3.000 em 2008, hoje em dia seria $4.400, e a inflação, né, não comeu tanto assim o poder das pessoas. E aqui no Brasil, R$ 6.500 virou mais de 20 mil. Nossa moeda perdeu um pouco de valor, né? O que a gente vê é que essa primeira geração do MacBook Air era mais uma prova de conceito. Tanto é que no mesmo ano, em 2008, tivemos duas revisões desse modelo. Esse primeiro, anunciado em janeiro, e no final do ano, em outubro, Steve Jobs sobe novamente no palco, falando que escutou muitas reclamações sobre o MacBook Air, e assim eles fizeram uma atualização do modelo. Então, só para contextualizar vocês, em janeiro tivemos o MacBook Air 1.1 e em outubro do mesmo ano uma revisão MacBook Air 2.1. Uma das reclamações era a placa de vídeo integrada do processador Core 2 Duo, que era muito ruim. Então, a Apple passou a usar uma NVIDIA 9400M, que era bem melhor. É claro, uma placa de vídeo capada no MacBook Air, até o Steve Jobs fala isso na época, né, quando ele apresentou essas alterações, mas que era bem melhor que a placa integrada do Core 2 Duo. We have to run it a little bit slower because of thermal considerations, but 4 times faster graphics for the MacBook Air. Saímos também de um HD de 80 GB para um HD de 120 GB, também dos iPods Classics, tá? Continua a mesma tecnologia, só que o upgrade de SSD saiu de 64 GB e agora era 128 GB. Continuava caro, mas dobrou o armazenamento. Só que isso que ele falou foi mais por alto, porque quando a galera começou a pegar os Macs e comparar, tinha mais coisa debaixo do capô. Duas coisas principais: a RAM passou a ser DDR3 e a interface que comunicava o HD ou SSD com a placa-mãe passou de PATA, que era IDE, para SATA, aumentando assim a velocidade tanto do HD quanto do SSD. Mas mesmo assim, esse primeiro ano era uma prova de conceito, um computador para entusiasta, para quem queria ter o laptop mais fino de todos e também a novidade da Apple. Porque no final do dia, os testes da época mostravam que ele era super caro e não valia a pena, principalmente comparando com o MacBook mais barato. Outro ponto era o HD. Gente, HD de iPod é muito lento e o processador Core 2 Duo segurava muito a potência para não esquentar. Assim, o MacBook Air perdia muito desempenho e penava para fazer tarefas mais pesadas. Olha, comparativos da época mostravam que ele era pior que os MacBooks de entrada em todos os testes. Outro grande ponto é a falta de portas. Ele lançou em 2008 e tinha apenas uma saída USB tipo A. Em uma época que isso era o tanto de portas que um MacBook tinha. Imagina você sair disso para isso. Não, e ainda assim pagando muito mais caro. Então, o MacBook Air chegou com muito hate no mercado, mas é assim mesmo que um produto cresce e hoje em dia o MacBook Air, por ser o mais barato da linha da Apple, inclusive aqui no mercado brasileiro, é o mais queridinho para quem tem uso leve, para quem viaja muito e principalmente para estudante. Mas beleza, depois de fazer um resumo da história do primeiro MacBook Air, vamos falar desse meu modelo, que literalmente é o primeiro anunciado do início de 2008, e ver se dá para usar hoje em dia. Gente, olha que caixa bonita. Inclusive, dá para ver os specs mostrando que este é o modelo com HD, não é com SSD, ou seja, é de fato a primeira versão sem nenhum upgrade. Vamos ver como esse disco rígido de iPod se comporta hoje em dia. Eu encontrei esse MacBook na OLX e paguei a bagatela de R$ 690. Já adianto que não vale a pena, para mim isso daqui vale 100 conto no máximo. Mas eu queria muito fazer esse vídeo, então eu topei pegar. Só que eu falo para vocês ficarem ligados, tá? Porque navegando no Enjoei eu vi um que vendeu um carinha igual esse aqui por R$ 1.900. Meu Deus, nesse dia alguém foi passado para trás, porque comprou um MacBook Air achando que ia aguentar fazer as coisas até leves e vocês vão ver que não roda nada. Mas de fato, é impressionante o que a Apple fez em 2008.
Gente, isso daqui é um computador todo em alumínio, super fino, bonito, teclado retroiluminado super confortável para escrever, trackpad já com os gestos do Mac, ele tem os botões aqui, ó, você pode até ouvir o clique, não é aquele trackpad inteiriço, isso começou a partir de 2010 nos MacBooks Air, mas assim, funciona com os gestos e tudo mais. E eu duvido você no escritório usando um computador desse alguém falar que é um notebook, né, que é um Mac de 17 anos de idade. Ligando o Mac já dá para perceber como ele é lento. Demorou quase 2 minutos para iniciar e chegar na área de trabalho. Aqui estou usando o último sistema que ele suporta, que é o macOS 10.7.5, mais conhecido como Lion. Nessa versão não tem muito o que a gente fazer, é um sistema muito antigo, o Chrome já não atualiza, a gente não consegue abrir a App Store, não dá para baixar navegadores atuais para ele, né? Até os últimos que suportavam já não está tendo atualização para esses apps. Assim, é mais para conhecer esse sistema mais antigo. Aí você me diz, Gabriel, por que você não coloca um patch? Você mesmo aí no canal já ensinou patch do Catalina, patch do Sonoma, do Big Sur. Você já fez vídeo de vários patches. Tem um problema. Se a gente entrar, né, no OpenCore Patch e ver quais Macs são compatíveis da linha Air, só o MacBook Air 2.1 que é suportado. Ou seja, só o MacBook Air de outubro de 2008, aquele que a Apple fez a revisão. Até o patch do Catalina, que é um patch que roda em quase tudo, não suporta esse Mac. Isso porque ele usa uma EFI, que é o gerenciador de boot deles, com arquitetura de 32 bits, enquanto o MacBook Air de final de 2008, que já tem DDR3, usa uma EFI de 64 bits. Tanto é que o MacBook Air de início de 2008 morreu no Lion e o de final de 2008 parou no El Capitan, ou seja, se você comprou o Mac de final de 2008, você recebeu 5 atualizações a mais do que alguém que comprou na primeira leva. Quem comprou na primeira leva se deu mal. Eu até descobri um patch que permite instalar o El Capitan nesses Macs mais antigos com o EFI 32 bits. Eu não consegui colocar o El Capitan, mas consegui colocar o macOS 10.10 Yosemite. Só que por causa da péssima placa de vídeo integrada desse processador, sério, as animações parecem um slideshow. Já até entendi porque a Apple matou rapidinho esse Mac em atualização. O sistema fica muito travado e não dá para fazer nada, sem contar que também é um macOS bem antigo, nem o Chrome roda nele hoje em dia mais. Antes de pensar em qual sistema eu vou colocar nele, a gente tem que tirar esse HD que é muito lento. Ao desmontar o Mac, eu já entendi por que esse Core 2 Duo roda tão quente e limitado. Olha só esse dissipador de calor. Além de ser uma peça finíssima de alumínio, ela não é inteiriça. Tem componentes cortando ela no meio, o que dificulta a dissipação de calor no metal. Sem contar, é claro que é um pedaço muito fino e o fan fica bem longe do processador. Olha, tirar o HD de iPod não é muito difícil. Temos que desconectar os flats e desparafusar 4 parafusinhos. E tá aí o HD de 4200 RPM, com capacidade de 80 GB, já fora do Mac. Igual comentei, ele usa uma interface IDE, que piora ainda mais a velocidade. E é por causa dessa interface que eu tive problemas para fazer upgrade nesse Mac. Tem que ser um adaptador bem específico, um adaptador que utilize a interface do tipo IDE para comunicar e que use o conector ZIF, que significa Zero Insertion Force. Eu achei apenas um vídeo de um usuário fazendo upgrade nesse Mac e ele falava que tem que ser um adaptador Compact Flash, porque assim ele reconhece com a interface IDE. Fui então no AliExpress e comprei um adaptador e um Compact Flash de 128 GB, que já vai ser um baita upgrade de armazenamento e de velocidade. Antes de montar o Mac, é claro que eu troquei a pasta térmica, né, pessoal? Não é vídeo de restauração sem trocar a pasta térmica. Olha como estava bem ressecado. Interessante também que todos esses chipzinhos aí do lado do processador são chips da memória e todos eles somam 2 GB de RAM. É muito engraçado, né? Hoje, 8 GB de RAM é um chipzinho só. Mas tudo bem, depois de aplicar a pasta térmica novinha da Snowdog, tá na hora de colocar o Compact Flash no adaptador e instalar no Mac. Infelizmente, o suporte do HD não serve nesse adaptador, então ele vai ter que ficar solto. Mas pelos testes que eu fiz aqui, não tem problema. Eu até peguei, balancei o Mac assim mesmo e eu não senti nada solto lá dentro não.
Coloquei o SSD, fechei o Mac, inseri o pendrive com a instalação do macOS Lion e entrei no instalador. Mas ao entrar no utilitário de disco eu tive uma surpresa. Não reconheceu o SSD. Desliguei o Mac, desmontei novamente a tampa traseira, inverti a posição do Compact Flash, eu nunca tinha usado isso, eu até quebrei uma das travinhas, e quando eu liguei novamente, ai, ufa, olha lá, o SSD apareceu e agora a gente pode instalar o sistema. Depois de instalar o Lion, tá na hora de ver se tivemos diferença na performance. Eu usei um programinha de época chamado Xbench para fazer uns benchmarks. E de fato, antes que a gente pegava 28.6 megabytes por segundo de leitura, subiu para 51.4 megabytes de leitura com SSD. E na gravação a gente saiu de 28.3 megas no HD para 40.2 megabytes por segundo. Ou seja, ficou bem legal, mas assim, por causa da interface, ainda é bem limitado a velocidade do SSD. Para ligar também, o que antes demorava cerca de 116 segundos, caiu para 88 segundos. É uma melhora, mas a interface, mais uma vez, limita demais. E essa daqui é a qualidade da webcam do MacBook Air de 2008. Me falem o que vocês acharam da qualidade. Aprovada? Nossa, muito ruim. Hora de colocar o Windows nele para ver se dá para usar hoje em dia para alguma coisa. Eu liguei um hub USB para facilitar, já que ele só tem uma USB, e coloquei um driver externo de CD, porque esses Macs é mais fácil instalar com o CD, tá? Por causa do jeito que eles reconhecem na EFI. Como não vou usar mais o macOS, eu deixei 100 GB para o Windows e o resto para o macOS se eu quiser brincar um pouquinho no macOS Lion. E se vocês viram o vídeo que eu fiz recentemente instalando o Windows nesse carinha, sabe que o Tiny 11, né, que é o Windows 11 super leve, não deu, e o Windows 10 ficou tão lento que qualquer coisinha o uso do disco ia para 100%. Então, o que eu fiz? Eu instalei o melhor sistema que a Microsoft fez depois do Windows XP, que foi o Windows 11. E olha, de fato, nesse caso eu consegui até baixar uma versão recente do Opera para conseguir navegar na internet. Ficou mais usável. Instalei os drivers e tudo está funcionando bem bonitinho. Porém, o hardware ainda não ajuda. Para ver um vídeo no YouTube em 360p, o consumo de CPU ficou em 100% e o vídeo ainda travava. Sem contar que continua sendo um sistema muito antigo, que não possui atualizações de segurança. Esse caso do YouTube foi engraçado, que foi só eu fechar o vídeo que o processador deu uma aliviada. Estava em 100% e na hora diminuiu o uso. Gente, era um vídeo em 360p. De fato, esse Core 2 Duo é bem capado. Eu cheguei à conclusão que a melhor solução é instalar o Linux para ver se melhora o desempenho. Mas como esse vídeo está ficando muito grande, vai ser cena para um próximo capítulo aqui no canal. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar instalando o Linux no pior Mac de todos, o MacBook Air de primeira. A real é que essa primeira geração do MacBook Air é bem triste. Mas ela foi necessária para a gente evoluir e chegar no que temos hoje em dia. Por exemplo, temos um MacBook Air com chip M3 que tem performance suficiente para editar vídeos em 4K, trabalhar com programas pesados e isso tudo sem precisar de ventoinha para refrigerar. De fato, é fantástico o mundo da tecnologia e cada dia que passa a tendência é sempre ficar mais barata. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Vou instalar Linux nele, então não deixa de se inscrever no canal. Fui!